aula do nosso curso. Boa noite para vocês. Vamos então retomar a nossa discussão sobre o ensemble canônico. Lembrando que a discussão do ensemble canônico, ela permeia sistemas que estejam em contato com um reservatório térmico. Só que nós ainda não fizemos, nenhuma conexão com a termodinâmica. E é com isso que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Então, há alguns dias, na semana passada, na segunda-feira, se não me engano, nós começamos a calcular a probabilidade de se encontrar um sistema que esteja em contato com um reservatório térmico com um determinado valor de energia que eu chamei genericamente de EI. Então, é um sistema que está em contato com um reservatório térmico, então a gente está relaxando aquela condição que abarcava o ensemble microcanônico, que é o fato da energia estar fixada. Permitir que um sistema esteja em contato com um reservatório térmico significa admitir que esse sistema pode trocar energia com o reservatório térmico. Ele pode receber ou ceder energia. A temperatura do reservatório térmico é que não vai mudar de maneira significativa, tá certo? Apesar dele ceder ou perder pequenas quantidades de energia. Pequenas quando comparadas com o próprio tamanho dele, E foi aí que apareceu para nós pela primeira vez a definição de função de partição. Então, é um sistema com uma certa energia EI. Então, a probabilidade de se encontrar o seu sistema físico com um determinado valor de energia EI, nós mostramos que ela era igual a exponencial de menos beta EI dividido por uma função Z, que na verdade é um somatório sobre todos os possíveis valores de energia da exponencial de menos beta EI. E nós demos a essa função o nome de função de partição. Lembrando que é a função de partição canônica. É a função de partição relativa ao ensemble canônico. Mais tarde, quando a gente vier a trabalhar com outros ensembles, a gente vai ter, então, outros tipos de função de partição. Então, vejam que no ensemble microcanônico, nós não trabalhamos com a noção de função de partição, isso não foi necessário, pela maneira como a probabilidade foi definida, Mas agora, com a introdução do contato que existe entre o seu sistema com o reservatório térmico, a gente conseguiu mostrar que a probabilidade depende dessa quantidade, desse somatório aqui no denominador, que a gente está chamando de função de partição. Que, na verdade, é o quê? É uma soma sobre todos os possíveis estados, Você está somando sobre todos os estados, cada um com uma determinada energia. É uma soma de pesos estatísticos. Então, você está dividindo o peso estatístico desse estado I pela soma de todos os pesos estatísticos de todos os outros estados, tá certo? Esse é o significado dessa probabilidade com a qual a gente calcula, para se obter o sistema com uma certa energia aí no contexto do ensemble canônico. Mas a gente pode avançar um pouquinho mais nisso aqui, tá certo? Vamos imaginar
o seguinte. Vamos imaginar que seja possível encontrar o nosso sistema em vários estados diferentes com a mesma energia. Então, digamos que não seja apenas um estado que tem uma energia de, sei lá, 10 a menos 8 joules. Digamos que sejam 20 estados diferentes. Então, isso quer dizer que esse é um problema onde, até roubando a terminologia da mecânica quântica, é um problema onde existe uma certa degenerescência. Uma medição de energia somente não seria suficiente para a gente poder identificar qual é o estado físico em que o seu sistema se encontra. Afinal de contas, se são 20 estados com a mesma energia, se você mede a energia e dá um valor de 10 a menos 8 joules, na melhor das hipóteses, você pode falar que ele está em um possível conjunto de 20 estados. Então, você precisaria de uma outra medição, você precisaria de uma outra maneira para você poder identificar, né, qual é o estado físico real em que o seu sistema se encontra. Temos, então, essa possibilidade. Pode ser que o seu sistema seja localizado em mais de um estado com a mesma energia. Ora, o que isso significa? Significa que, nesse contexto, essa expressão da probabilidade talvez possa ser reescrita de uma maneira um pouquinho diferente. Então, a gente está lançando a seguinte pergunta. E se o nosso sistema pode ser encontrado em inúmeros estados que têm a mesma energia? Vamos chamar essa energia genericamente de E, para tornar a nossa notação um pouquinho mais limpa. Qual será a probabilidade de encontrar esse valor de energia? Ou o sistema em um desses estados que tenha essa energia E? Vejam bem, se forem 20 estados, então quer dizer que eu teria que multiplicar a probabilidade da ocorrência de um estado por 20. Afinal, são 20 estados diferentes que apresentam a mesma energia. Então, a expressão acima, ela vai ser reescrita considerando essa possibilidade da degenerescência. Então, a probabilidade de se encontrar o seu sistema em um desses estados é o número de estados com aquele valor de energia vezes a exponencial de menos beta vezes E sobre a função de partição. Esse termo aqui é a probabilidade de se encontrar um único estado. Mas se existem 20 estados diferentes, então a probabilidade total de se encontrar esse valor de energia é a probabilidade individual para um estado multiplicada por 20. Considerando que, sendo a energia fixa, todos os estados eles são igualmente prováveis. Não fixa no sentido de que o seu sistema não está trocando energia. Mas para um determinado valor de energia, a probabilidade seria constante. Entretanto, havendo mais de um estado, você teria que levar em conta essa degenerescência. Entenderam a diferença que existe? O que está pontuando essa relação quando comparada com essa aqui de cima? Sim, Edson. Ora, isso significa que a própria função de partição poderia ser reescrita levando em conta essa degenerescência. De que maneira? Ora, como você vai ter vários estados que carregam o mesmo peso estatístico,
exponencial de menos beta E, dá para a gente fazer o seguinte. Se ao invés de eu fazer uma soma em estados, eu fizer uma soma em valores de energia, isso me daria o número de estados com um determinado valor de energia vezes a exponencial de menos beta vezes E. Grosseiramente falando, imagine que eu tivesse o seguinte: o meu conjunto de energias EI seria, por exemplo, igual a um estado com 10 a menos 3 joules, outro estado com 10 a menos 5 joules, um outro estado com 10 a menos 8 joules, outro estado com 10 a menos 3 joules, outro estado com 10 a menos 3 joules, um estado com 10 a menos 9 joules. Digamos que seja isso aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Digamos que seja um sistema estatístico em que eu tenha 6 estados. 3 desses estados carregam a mesma energia. Portanto, o peso estatístico deles é o mesmo. Afinal de contas, o peso estatístico no ensemble canônico é uma exponencial de menos beta vezes o valor da energia. Qual seria, então, a função de partição para esse exemplo bobo aqui? Lógico que você pode fazer a exponencial de menos beta 10 a menos 3, mais a exponencial de menos beta 10 a menos 3, e assim por diante. Só que isso é factível numa situação onde você tem 6 estados, 10, 2, 8, talvez até 100. Mas se é um sistema em que você tem um número de estados, como por exemplo, da ordem do número de Avogadro. O número de Avogadro é da ordem de 10 a 23. Digamos que em 10 a 23, você tenha 1 milhão de estados que têm a mesma energia. Como é que você vai fazer essa conta, essa identificação de estados com a mesma energia na mão? Você não vai fazer dessa forma. Tá certo? Você precisa criar algum algoritmo que identifique a energia e armazene aquele estado. Identifique a energia e armazene aquele estado. Se aquela energia é a mesma, você vai armazenar na mesma gaveta do estágio anterior. E assim por diante. Você vai particionando as suas energias. Se você pensar em termos de armazenamento num cluster de computador, num HD, é como se você reservasse cada espaço de memória para um determinado valor de energia. Então, nesse nosso caso, você teria um espaço de memória com 3 vezes a exponencial de menos beta 10 a menos 3. Os outros estados não têm degenerescência. Então, seria 1 vezes a exponencial de menos beta 10 a menos 5. Mais 1 vezes a exponencial de menos beta 10 a menos 8. Mais 1 vezes a exponencial de menos beta 10 a menos 9. Então, o ômega de E, ele seria igual a 3 para esse estado com uma energia de 10 a menos 3 joules. Para os outros estados, ele vai ser igual a 1. Então, é equivalente você fazer uma soma nos valores de energia ou fazer uma soma nesse índice que você atribuiu para cada coisa que você chamou de estado. Poderia trabalhar dessa maneira, então. Então, o que esse fator aqui me dá, o ômega de E, é a degenerescência de cada estado. Não há, então, nenhum empecilho em se escrever a função de partição com essa cara. Tudo bem? Tudo bem, Edson. Daí, se tiver mais estados iguais, você só vai mudar o número, considerando que o número de estados vai ser o total. Exatamente. Exatamente. Você vai ter um número de estados total que vai ser uma soma de números de estados com a energia 10 a menos 3, 10 a menos 5,
10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 4, 10 a oitava, enfim, dependendo quais são as energias que você tem. Ok? Mas esse aqui não é o número de estados total. É o número de estados que carrega uma determinada energia E. Tá certo? E aí você está somando nos possíveis valores de E. Se forem 10 milhões de valores diferentes para energia, vai ser um somatório que vai ter que varrer os 10 milhões de valores de energia. Entendeu? Entendido. E aí agora chegou o que é realmente importante. Chegou o momento de fazer a conexão com a termodinâmica. Vamos ver então onde a mecânica estatística vai se ligar com a termodinâmica. Primeiro, a gente sabe que a função de partição pode ser escrita como um somatório nos valores de energia do número de estados que carregam determinado valor de energia vezes a exponencial de menos beta E. Por sua vez, a gente sabe o seguinte: nós sabemos que a entropia, segundo Boltzmann, é definida da seguinte forma: a entropia como uma função da energia interna, ela é dada por Kb vezes o logaritmo do número de estados acessíveis com uma determinada energia E. Então aqui a gente tem que levar em conta o seguinte: cada estado vai ter um determinado valor de energia, então, portanto, cada estado tem um determinado valor de entropia. Mas para cada um desses estados, eu poderia calcular a entropia dessa maneira aqui. Tudo bem? Essa seria a entropia individual de cada estado com uma certa energia E. O fato é que, nesse ponto, eu poderia escrever essa relação como S dividido por Kb igual ao logaritmo natural do número de estados com uma certa energia E. E, na sequência, eu poderia isolar o número de estados com essa energia. Se eu tomar a função exponencial dos dois lados, o número de estados acessíveis com uma certa energia E é igual a exponencial da entropia daquele estado dividido por Kb. De onde nós poderíamos escrever o seguinte: esse resultado ele pode ser substituído na sua função de partição canônica. Nós ficamos, então, com um somatório na energia da exponencial de S dividido por Kb, a entropia dividido por Kb, vezes a exponencial de menos beta vezes a energia do estado. Lembrando que beta é igual a 1 sobre a constante Boltzmann vezes a temperatura. Então, se eu pegar o termo que carrega a exponencial da entropia, e se eu multiplicar a entropia pela constante Boltzmann pela temperatura e dividir pela temperatura, eu poderia escrever a minha função de partição canônica como um somatório nos estados com uma certa energia E de exponencial de beta, que é 1 sobre kBt aqui no meu denominador, produto da entropia pela temperatura, vezes a exponencial de menos beta vezes E. Eu tenho um produto de potências com a mesma base, que é a função exponencial. Eu posso colocar essa base comum e daí somar os expoentes. Eu vou colocar o fator menos beta em evidência. Vou ficar com a exponencial de menos beta, energia, menos o produto da temperatura pela entropia. Ok? Agora, quem é esse camarada que aparece aqui em cima? Energia interna menos o produto da temperatura pela entropia. Se você tomar as equações de estado
na representação da termodinâmica, você vai ver o seguinte. Quando você escreve a entropia como uma função, aliás, a energia interna, como uma função da entropia, do volume e do número de partículas, você consegue mostrar que a variação de energia interna infinitesimal é igual à derivada da energia interna em relação à entropia, mantido o volume e número de partículas fixo, multiplicado por ds. Mais a derivada da energia interna em relação ao volume, mantida a entropia e o número de partículas fixo, vezes o diferencial do volume, mais a derivada parcial da energia interna em relação ao número de partículas, mantida a entropia e o volume fixos, vezes o diferencial do número de partículas. Mas se você pegar, por outro lado, a primeira lei da termodinâmica, a mesma variação de energia interna seria igual ao calor trocado, mais o trabalho mecânico realizado, que é menos PDV, mais um possível trabalho químico realizado, se houver variação no número de partículas. Ora, essa é a expressão física com a qual você calcula a variação de energia interna do ponto de vista infinitesimal. Essa aqui seria a expressão matemática, considerando o E dependente de entropia, volume e número de partículas. O calor trocado é TdS. TdS menos PDV mais μdn. Comparando os diferenciais correspondentes, o coeficiente do diferencial de entropia tem que ser igual nas duas expressões. Então, a gente conclui que a temperatura tem que ser a derivada da energia interna em relação à entropia, mantido o volume e número de partículas fixo. E aí, se vocês derem uma olhada lá no capítulo 5 do livro do Callen, é um capítulo onde ele vai falar sobre potenciais termodinâmicos. Primeiro ele vai ensinar o que são as chamadas transformações de Legendre. E depois de discutir o que são transformações de Legendre, ele vai falar sobre potenciais termodinâmicos. Eu vou pedir a vocês uma gentileza. Para eu não quebrar o ritmo da aula mais ainda, deem uma olhada no capítulo 5 do Callen sobre o tópico, as sessões em que ele discute transformações de Legendre. Eu não sei o quão fresco vocês estão com isso na memória do curso de termodinâmica que vocês fizeram. Se vocês tiverem dificuldades em entender ou relembrar o que são transformações de Legendre, o que de fato elas significam, vocês me falem que na próxima aula, ou então na próxima segunda-feira, eu preparo alguma coisa sobre transformações de Legendre para vocês. Pode ser? Pode ser. Bem, o fato é o seguinte: se você realizar uma transformação de Legendre nessa relação que envolve a temperatura, a energia interna e a entropia, basicamente o que você faz é o seguinte: no momento em que você vai realizar a transformação de Legendre, você faz isso aqui, ó. Você vai criar, por exemplo, para esse caso, uma função que eu vou chamar de f, que vai ser igual ao produto. Aliás, vai ser igual à diferença entre essa variável e o produto dessas duas aqui. P e S.
Por isso que é bom dar uma olhada em transformações de Legendre, para vocês entenderem por que, que a nova variável que você está criando tem essa cara. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Por que, que essa nova variável é importante? Lá no estudo das transformações de Legendre, você consegue mostrar que essa variável que você está criando, ela também é minimizada se esse camarada aqui é mantido constante. Em qualquer circunstância? Não. No estado de equilíbrio termodinâmico. De uma maneira geral, a gente sempre pode dizer o seguinte. Toda vez que você tem uma situação de equilíbrio termodinâmico, você tem duas variáveis onde uma é maximizada e outra é minimizada. Que variáveis são essas? A variável que é maximizada é sempre a entropia. A gente não pode se esquecer que a entropia cresce com o logaritmo do número de estados acessíveis. O equilíbrio, ou seja, aquela situação em que o seu sistema para de trocar energia com a vizinhança, é o estado mais provável das coisas. A tendência são as coisas, vamos dizer assim, termalizarem e nesse processo de termalização cessar a troca de energia. A morte é isso no final das contas. A morte é um estado no qual você não absorve mais energia de lugar nenhum e você também não cede mais energia para lugar nenhum. Exceto, claro, os micróbios. Tá certo? Mas aí não é mais o seu interior, não é o seu organismo que está processando, é algo que está vindo de fora para dentro. E é o nosso estado mais natural. Vida, podem ter certeza. A vida como nós conhecemos, ela é um estado fora do equilíbrio termodinâmico. Tanto que para você poder manter a vida, você precisa gastar energia. E, em geral, muita. Você não minimiza a energia. Minimizar a energia é na morte. E não à toa, no equilíbrio termodinâmico, né, você tem que a entropia é maximizada. É o estado natural das coisas, é um estado de desordem. Que é coisa mais desordenada do que um monte de micróbios consumindo o seu organismo? Não tem, né? Para manter a ordem, a gente tem que gastar energia. Para manter a desordem, não. Certo? Por outro lado, você maximiza a entropia, mas você minimiza a energia interna. Isso na situação, digamos, mais geral, sem nenhuma restrição sobre as suas variáveis de estado. Temperatura, pressão, potencial químico. Quando você tem a temperatura constante, além de você ter a entropia maximizada, porque dessa aqui você não consegue escapar da maximização, além de você ter a minimalização da energia interna, você minimiza outro potencial termodinâmico, outra variável termodinâmica. É essa que nós estamos colocando aqui, dada por essa relação. E menos T vezes S. Então, F é minimizada. Quem que é esse F? Esse F recebe o nome para nós de energia livre de Helmholtz. Que, como a gente pode mostrar,
é uma função da temperatura, do volume e do número de partículas. Eu até cheguei a fazer uma discussão rapidamente sobre isso há alguns dias, acho que respondendo uma pergunta do Rafael, mas eu acho que vale a pena relembrar esse ponto outra vez. Vejam só. Nós definimos a energia livre de Helmholtz dessa forma. A energia livre de Helmholtz, ela é uma função da energia interna e do produto da temperatura pela entropia. Qual será, a partir de então, a variação diferencial na minha energia livre de Helmholtz? Meu DF vai ser igual à variação de energia interna menos a variação do produto da temperatura pela entropia. Só que, da primeira lei da termodinâmica, você sabe como é que você escreve a expressão da variação de energia interna. É o calor trocado, que é TdS, menos pressão vezes o volume, mais o potencial químico vezes a variação do número de partículas. E o diferencial de T vezes S é um diferencial de produto. Então, isso aqui dá T vezes ds, TdS é simplificado com TdS, mais S vezes dt, ou melhor, menos S vezes dt. Então, a sua variação de energia livre de Helmholtz dá menos a entropia vezes a variação de temperatura, menos a pressão vezes a variação de volume, mais o potencial químico vezes a variação do número de partículas. Você olha para os diferenciais e você vê que a variação de energia livre de Helmholtz depende da variação de temperatura, da variação de volume e da variação do número de partículas. É por isso, então, que eu afirmo que a energia livre de Helmholtz depende de temperatura, volume e número de partículas. Tá claro isso? Tá claro. Sim. Agora vamos imaginar, esse é um comentário que eu fiz também, acho que numa pergunta que eu fiz para Rafael, tá certo? Mas eu acho que vale a pena a gente complementar, que é o seguinte: o que significa a variação da energia livre de Helmholtz? E por que esse nome? Energia livre. A resposta vem do seguinte: a nossa análise ela está sendo feita considerando que o sistema de partículas que você tem está em contato com um reservatório térmico. Se o seu T é constante, uma vez que o seu sistema está em contato com um reservatório térmico, então automaticamente você pode afirmar que o seu dt é igual a zero. Nesse cenário, a sua variação da energia livre de Helmholtz, ela dá, faça o bt igual a zero, você vai ficar com menos PDV mais μdn. A primeira parcela, se você integrar, vai ser uma integral da pressão em relação ao volume. É o trabalho que você gasta para variar o volume do seu sistema termodinâmico. É trabalho mecânico.
Pode ser que você ainda tenha alguma situação em que você tem uma parede porosa ou algum mecanismo que bombeia ou retira partículas de dentro do seu sistema termodinâmico. Seja por meio de processos mecânicos ou por meio de reações químicas, o fato é que existe a possibilidade de você variar o número de partículas do seu sistema. Essa parcela também é uma parcela associada a trabalho. Por estar associada com a variação do número de partículas, a gente denomina esse termo aqui de trabalho químico. Quando nós dizemos, então, o termo energia livre sempre quer dizer energia disponível para a realização de trabalho. É esse o significado da energia livre de Helmholtz e da sua variação de energia. Vocês entenderam em linhas gerais? Sim. Meninas? Sim, sim. Até lembro que você falou no final da aula passada sobre isso. Eu entendi, Sim. Edson. Agora vamos fazer o seguinte. Se o DE, aí aqui é um parêntese que eu estou fazendo. Aqui então é uma espécie de observação. A variação de energia interna ela dá TDS menos PDV mais MIDL. Você tem como equações de estado o seguinte. A sua temperatura é a derivada parcial da energia interna em relação à entropia com volume e número de partículas fixo. Esse coeficiente aqui, menos a pressão, é igual à derivada da energia interna em relação ao volume, mantida a entropia e o número de partículas fixo. E o potencial químico é a derivada da energia interna em relação ao número de partículas, mantida a entropia e o volume fixos. Aqui, eu fiz uma transformação de Legendre para tirar a minha energia livre de Helmholtz. E eu disse que eu defini um potencial termodinâmico dependente da temperatura, do volume e do número de partículas, que é igual à energia interna menos a temperatura vezes a entropia. Só que eu também posso fazer uma transformação de Legendre nesse potencial termodinâmico. Então, depois que eu faço, aliás, nessa equação de estado, né? Depois que eu obtenho essa equação de estado, como que eu posso construir uma nova transformação de Legendre para essa equação de estado? Vou fazer um procedimento parecido com esse que eu fiz agora há pouco. E é por isso que eu insisto, deem uma olhada no Kahlen, como que as transformações de Legendre são construídas. Porque aqui eu estou colocando o receituário final, o que você precisa fazer no final das contas. Mas aqui você vai fazer o seguinte, você vai definir uma função h, que é igual a quê? É igual a essa variável, que é a energia interna, menos o produto das duas que estão aqui. A variável que vem da sua equação de estado, que é a pressão, e a variável de diferenciação, que é o volume. E é igual a menos P vezes V. Isso aqui é igual a E mais P vezes V. Vocês lembram que potencial termodinâmico que é esse? É o de Helm? Desculpa, não ouvi, Rafa. Helmholtz. Não, Helmholtz é esse aqui, ó.
E menos TS. Seria a entalpia? Entalpia. E o que é entalpia? Ela vai ser função de quais variáveis? Eu acredito que seria da energia interna e do volume, né? Como é que é? Eu acredito que seria da energia, né? Uma vez que você está dependente dela, e do volume também. Não. Do volume até pode ser. Da energia interna, com certeza não, Rafael. Vejamos por quê. A entalpia foi definida como a energia mais a pressão vezes o volume. Rafael, quando eu pergunto para você de que variáveis vai depender um potencial termodinâmico, ou qualquer que seja a grandeza física que nós estejamos estudando, não precisa ser só na termodinâmica, não. Para responder a essa pergunta, você tem que calcular o diferencial da função. Certo. E daí verificar de que variáveis esse diferencial vai depender. Então, em princípio, isso dá uma função de energia interna, que vai ser o diferencial de E, mais o diferencial da pressão vezes o volume. Isso dá dE mais diferencial do produto da pressão pelo volume é a diferencial da pressão vezes o volume mais a pressão vezes o diferencial de volume. Então, Rafa, num primeiro momento, a sua entalpia vai ser uma função da energia interna, da pressão e do volume. São os três camaradas que têm um diferencial que define o diferencial de entalpia. Então, ele é função desses três caras aqui. Só que, para esse primeiro diferencial, você tem a primeira lei da termodinâmica. Então, o seu diferencial de entalpia vai ser igual a dE, que é TdS, menos pressão vezes a variação do volume, mais o potencial químico vezes a variação do número de partículas. Então, isso aqui nos dá mais dP vezes V, mais PDV. De imediato, o produto PDV é cancelado porque ele é negativo numa parcela e positivo na outra. Então, o diferencial de H, ele é igual a TdS mais V vezes dP mais o potencial químico vezes a variação do número de partículas. Então, a entalpia, como uma representação termodinâmica, ela tem que ser uma função da entropia, da pressão e do número de partículas. Isso para ela ser uma representação fundamental da termodinâmica. Então, a energia livre de Helmholtz depende de temperatura, volume e número de partículas. A entalpia depende da entropia, da pressão e do número de partículas. É assim que você tira as variáveis das quais o seu potencial termodinâmico vai depender. Ok? Beleza, deu para refrescar a memória. Então, deixa eu perguntar para vocês. Qual será o significado físico da entalpia? Vamos imaginar o seguinte cenário.
Nós vamos imaginar o seu sistema em contato com um reservatório de pressão. O que é um reservatório de pressão? A primeira coisa que eu imagino é uma caixa super grande em cima de um sistema. Tem a massa infinita em relação ao sistema, que daí ela pressiona. Talvez esteja. Vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar o contrário. Imagine o seu sistema em cima dessa sua caixa muito grande. O sistema é muito menor do que a caixa. Concorda? Sim. Colocar um objeto que é tão pequeno comparado com a sua caixa em cima dessa caixa vai mudar demais a pressão no interior da caixa? Não. Vai mudar quase nada. Nada, né? Então faça analogia com o seguinte. Choveu na cidade de vocês hoje? Gabriela, que é daqui de São João del Rei, deve ter experimentado Bastante. uma Nossa chuva. Senhora. Foi boa Aqui pra não. caramba a chuva. Como é que é, ô Rafael? A chuva foi boa pra caramba. Choveu aqui também no Matosinhos. Choveu bem, né? Então tá. Vocês acham que a queda da chuva hoje, ao longo da tarde, mudou demais a pressão atmosférica na nossa cidade? A pressão atmosférica, 1,01 vezes 10 à quinta, newtons por metro quadrado. Ó, eu tenho muito medo de responder essas perguntas, cara, mas eu imagino que não. Não. Uma coisa é a pressão dinâmica. Outra coisa é a pressão hidrostática, que é a pressão, Rafael, do peso da coluna de ar que existe em cima de nós, da nossa casa, de São João del Rei, do Brasil, do mundo como um todo. Tem uma coluna de ar imensa em cima de nós que exerce uma pressão que é aproximadamente constante, da ordem de 1,01 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Nós não chamamos a essa pressão tão importante de 1 Pascal? Como é que você perguntou? Isso. Desculpa. Perguntei o seguinte. Em cima de nós, da nossa casa, da nossa cidade, do país, do mundo como um todo, tem uma grande coluna de ar. Essa coluna de ar, ela exerce em cima da Terra como um todo uma pressão de 1,01 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado, que a gente chama de 1 Pascal. Não é verdade? Isso. Você acha que esse valor de pressão vai mudar por conta de uma chuva? Me Não. parece que não, né? Não vai. A gente precisa levar em conta o seguinte. Lembrem-se lá da física 2, da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli para pressão de um fluido, como o ar, por exemplo, ela leva em conta um termo, que é o termo ρGH, que é a pressão da coluna de fluido em cima de uma superfície, mais um termo cinético, que é meio de ρ vezes v ao quadrado, que é a pressão devida ao movimento de um fluido em cima daquela superfície. Lembram-se da equação de Bernoulli? Sim, sim. Gabriele, Rafa? Sim. Sim. Qual desses termos aqui está associado com o movimento do fluido? Obviamente é o que tem a velocidade. Qual deles está associado ao peso do fluido? É o termo hidrostático. É este aqui.
Quando está acontecendo algum evento meteorológico em cima de nós, uma chuva, uma tempestade mais forte, uma ventania muito grande, gente, o peso do ar ao redor da Terra não muda, não. O peso, em média, é mais ou menos o mesmo. Então, o termo hidrostático, esse aqui, não muda. Agora, o termo dinâmico pode mudar, porque ele é dependente da velocidade do fluido. No caso, eu estou supondo o ar ao redor do planeta Terra. Se você imaginar uma situação em que o ar está paradinho, o V seria zero. Então, a pressão da coluna de ar em cima da Terra seria simplesmente a pressão estática, devido ao próprio peso do nosso fluido. A contribuição dinâmica, que vem da energia cinética do fluido, ela é zero, ela não traria contribuição nenhuma. A primeira parcela, sem dúvida, é muito maior. Sem dúvida, ela é muito maior. Então, isso aqui, para uma coluna de ar, isso aqui é aproximadamente 1,0. Aliás, tem até o termo P0, né? Na verdade, P igual a P0 mais ρGH mais meio de ρV ao quadrado. O P0 que seria 1,01 vezes 10 à quinta, né? Newtons por metro quadrado. Então, na verdade, dá para imaginar a Terra como uma espécie de um grande reservatório de pressão. Por quê? É um sistema físico onde existe uma determinada pressão, que é a pressão atmosférica, que não varia de maneira substancial, mesmo quando algum evento está acontecendo ao redor da Terra. Que o peso da coluna de ar ao redor da Terra, em essência, é o mesmo. Esse peso da coluna de ar ele não varia de maneira substancial. Isso é um reservatório de pressão. Reservatório de pressão é todo sistema que é capaz de trocar energia sem mudar de forma significativa a pressão no seu interior. O reservatório térmico, ele troca energia sem mudar a temperatura no seu interior. O reservatório de pressão troca energia sem mudar a pressão. Mais tarde, talvez a gente veja alguma coisa sobre o reservatório de partículas, que é aquele sistema que troca energia sem mudar de maneira substancial a quantidade de partículas no seu interior. E você pode ter combinações desses reservatórios? Pode. Você pode ter situações físicas em que o seu reservatório é um reservatório de temperatura e de pressão. São as situações onde você tem o quê? São as situações onde você tem a temperatura mantida fixa e a pressão mantida fixa. Talvez, então, o número de partículas possa sofrer alguma variação. Tá certo? Então, o reservatório de alguma coisa sempre é de alguma coisa que vai permanecer essencialmente constante. Tá certo? É para a gente ter uma noção de alguma grandeza que tem o seu valor essencialmente constante, mesmo que haja um processo de troca de energia envolvendo aquele objeto. Basicamente, é essa a noção de reservatório. E aí eu tinha perguntado... Pode falar, Rafael. É porque a primeira sensação que vem é a que a Tabata falou. É que ela tá assim, alguma coisa está sendo submetida a uma pressão muito grande, e a massa deles comparado é uma massa muito maior que a outra. Mas deu para sacar a ideia a partir disso daí. Normalmente isso acontece. Normalmente você define um reservatório mais ou menos dessa maneira mesmo. O sistema que se comporta como um reservatório, ele normalmente é muito maior do que aquele objeto que está interagindo com ele. Isso costuma ser verdade. Não à toa, nós estamos definindo a Terra como um reservatório de pressão. Por quê? Porque em condições normais, né, exceto se for um grande meteoro, mas qualquer objeto colocado em cima da Terra é muito menor do que ela própria. E você pode extrapolar bastante. Você pode pensar desde um caminhão até o Monte Everest. É grande? É. Mas quando comparado com a Terra como um todo, acaba sendo pequeno.
O Monte Everest tem o quê? Em torno de 8 quilômetros de altura, quase 9, dá 8.800 metros. É grande? É pra cacete. Mas o raio da Terra é da ordem de 6.400 quilômetros. O Monte Everest é da ordem de 9. Então a Terra é muito maior do que o Monte Everest. Então, para o Monte Everest, a Terra se comportaria, mesmo levando em conta o peso do Monte Everest, a Terra se comporta como um reservatório de pressão. Ela nem sente. É como se fosse um puff em cima da Terra. É grande, mas quando comparado com a Terra, realmente é pequena. Faz sentido pensar nessa comparação entre alguma coisa muito pequena, que é seu objeto de análise, digamos, é o que você tem no seu laboratório de física, e estatística, e o conjunto, tá certo? O todo, que é o que a gente está chamando de reservatório. Aí pode ser de temperatura, pode ser de pressão, pode ser de partículas, pode ser um combinado entre eles. No caso da energia livre de Gibbs, por exemplo, você tem o sistema em contato com o reservatório de pressão e temperatura. Aí a única possibilidade que sobra é uma possível variação no número de partículas. Mas, por exemplo, o Marcelo levantou a questão de um reservatório de temperatura como o Sol, né? E você levantou essa questão de um reservatório de pressão como a Terra. Só que, às vezes, eu não consigo fazer essa ligação. Por exemplo, a gente está tratando de um sistema macroscópico, Tá. né, para um sistema microscópico. Então, qualquer comparação que você fizer vai ser, às vezes, até... vai ser muito, muito maior do que... Vai. Mas aí, a gente tem que partir desse pressuposto para chegar, por exemplo, a entalpia, eu li alguma coisa sobre criação, por exemplo. Como, se você fosse criar alguma coisa, você precisaria gastar entalpia. Mas ela está relacionada aí com a entropia do sistema. Então, enfim, colocando todas essas questões juntas, me parece que criar alguma coisa, por exemplo, você teria que partir desse pressuposto de que você tem que comparar com uma coisa muito, muito maior para que faça sentido. Mas eu não consegui achar essa ligação ainda. Bom, vamos ver se eu consegui entender a sua colocação. Primeiro é o seguinte. Na verdade, Rafael, a entalpia ela está associada não exatamente apenas com a entropia, mas com o produto da temperatura pela variação de entropia, que é calor. Calor trocado. É aí, então, que eu vou chegar nessa pergunta. Qual será o significado físico da entalpia, supondo o seu sistema em contato com um reservatório de pressão? Bom, você concorda que se eu tenho um reservatório de pressão, a pressão, então, pode ser mantida essencialmente constante? Pode ser assumida essencialmente constante? Sim, sim. Então, seu dp seria 0. Perfeito. Certo? Por quê? Porque você tem o seu sistema em contato com um reservatório de pressão. Vamos imaginar, e isso normalmente é muito comum em reações químicas, onde a entalpia costuma ser muito importante, que o número de partículas também é constante. Por quê? Porque é comum em reações químicas o número de átomos ser constante, exceto se houver processo radioativo no meio. Mas aí a parada é outra. O fato é o seguinte: é comum em reações químicas o número de átomos ser constante. Ok.
Então, você pode até mudar as substâncias em razão da reação química. Mas o número de átomos na reação, antes e depois, ele é essencialmente o mesmo. Tá certo? Você faz, por exemplo, uma reação química entre ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, é uma reação entre um ácido e uma base. Toda reação entre ácido e base, ela retorna como resultado um sal e água. Vocês devem ter aprendido isso lá em Química Geral. Isso aqui dá como resultado NaCl mais H2O. Pensei num exemplo bem mocorongo mesmo, que é o primeiro que me veio à cabeça. Concordam com isso que eu fiz aqui? Concordo. Se você observar bem, o número de átomos que você tem de cloro está preservado. Para cada átomo de cloro que você tem na molécula do HCl, você vai gerar um cristal não, né? Mas um combinado de NaCl. Aqui não é molécula, né? O melhor nome seria que aqui é a substância iônica, mas você não fala molécula. Bom, enfim. Para cada átomo de sódio, um de sódio do lado de cá. Para cada oxigênio, um oxigênio do lado de cá. Para cada 2 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios do outro. Então é muito comum, exceto se houver algum processo radioativo em que um átomo se transforma no outro, mas aí já são processos de outra natureza, e, em geral, o número de partículas ele vai ser preservado. Então, imagina o seguinte, como você falou a respeito de entalpia estar associada com o processo de formação, certo? Sim, sim. Em geral, isso você estuda lá na química, o pessoal estuda isso em físico-química, tem vários tipos de entalpia, tem entalpia de formação, entalpia de cristalização, enfim. Para cada processo químico tem uma entalpia específica. Mas, em geral, a entalpia ela está associada com quantidade de calor. Calor que você gasta na reação. Mas não é em qualquer condição. Esse é o significado físico da entalpia. Veja. Entendi. A variação da entalpia é igual TdS menos PDV mais μdn. Só que no nosso cenário, eu estou supondo que a variação do volume... Aliás, perdão. Esse termo aqui está até errado. Que aqui é mais VDP. Imaginando que a sua reação química está acontecendo em pressão constante, o seu dP é zero. Rafael, pensa bem. Se você imaginar uma reação química acontecendo no interior de um Becker ou de um Erlenmeyer, enfim, qualquer daqueles frascos, daquelas vidrarias que você tem no laboratório de química, para cada vez que a reação química acontece ali dentro, o volume ocupado pelos átomos na reação, ele é muito menor do que o volume do recipiente. Sim. Para todos os efeitos, então, o seu Becker, o seu Erlenmeyer, é muito maior do que o sistema que você está estudando, que são os átomos realizando a reação química. E muito dificilmente vai acontecer uma variação de pressão ali dentro, em especial se o recipiente estiver aberto. Se o recipiente estiver fechado, aí pode ser que ainda haja alguma variação de pressão, porque dependendo do processo físico, pode haver a formação de gases, que aumentam a pressão no interior do recipiente. Mas, normalmente, trabalhando com o recipiente aberto, a pressão não vai mudar de maneira substancial, porque ela vai ser a pressão atmosférica em cima do recipiente. Saquei. Sacou? Então, a pressão é, na maioria dos nossos experimentos de química, essencialmente constante.
Imaginemos a situação que é comum em que o número de átomos no processo químico é essencialmente constante. Então, o dP e o dN são zero. O que sobra, então? TdS, que é igual a calor trocado. Então, a variação de entalpia é uma quantidade de calor. Mas ela é uma quantidade de calor qualquer? Não. Ela pode ser interpretada como uma quantidade de calor no cenário em que a pressão é constante. E para ser mais exato, pressão e número de partículas. Quando você fala, então, em entalpia de formação num processo químico, você está falando na quantidade de calor necessária para formar uma substância num cenário em que a pressão é mantida fixa. Entendeu? Entendi, claramente. E na maioria das vezes, para esse tipo de radiação, né, que não seja um isótopo, um radioisótopo, isso vai acontecer, né? Uhum. Porque se você comparar essas grandezas, você vai ver que existe uma dimensão muito grande entre elas. Deu para sacar. É isso, então, que os químicos entendem por entalpia. E nós, físicos, também. Eles lidam muito mais com a entalpia do que nós, principalmente lá na físico-química. Eu não sei se eles sabem exatamente o que é entalpia e variação de entalpia, né? Se eles não sabem no seguinte sentido, né? Se definem de maneira um pouco mais rigorosa como a gente define. Mas, para nós, na física, é isso que é variação de entalpia. É uma quantidade de calor, tá certo? Ela é interpretada como uma quantidade de calor que existe em um certo processo físico ou químico, né? Mas num cenário em que a pressão e o número de partículas não são variáveis. O P e o N são mantidos constantes. Ok? Maravilha. Maravilha mesmo. Bom, a gente poderia avançar nisso aqui um pouquinho mais, em razão do seguinte. DE, então aqui vai caber uma observação 2. DE é igual a TdS menos PDV mais μdN. Primeira lei da termodinâmica. Então, reparem o seguinte. Eu tirei uma equação de estado associada à temperatura, uma equação de estado associada à pressão e uma equação de estado associada ao potencial químico. Fiz uma transformada de Legendre envolvendo a temperatura e a entropia. Fiz uma transformada de Legendre entre a pressão e o volume. Poderia também fazer uma entre o potencial químico e o número de partículas. Mas eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer aquilo que a gente chama de uma dupla transformada de Legendre. Então, daqui eu tirei T igual a del E, del S, mantidos V e N fixos. Daqui eu tirei que P aliás, menos P, é a derivada parcial da energia interna em relação ao volume, mantidos a entropia e número de partículas fixo. Deixa eu só ver o que eu faço agora. Só lembrar qual que é a transformada que eu faço agora. Só um minutinho, por favor. Para fazer a dupla, só lembrar qual é o potencial em que eu faço. Deixa-me ver. Para obter a energia livre de Gibbs, eu acho que é U menos TS mais PV. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu livro de Salinas, só um minutinho, por favor. Mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. É exatamente isso mesmo. U mais PV menos TS. Eu tenho quase certeza que é isso mesmo.
Mas deixa eu checar. Eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Ensemble das pressões. Não, é isso mesmo. G é igual a U menos TS mais PV. É isso mesmo. Então, daqui, eu tinha tirado F igual a U menos T vezes S. Certo? Daqui eu tirei H igual a energia interna mais pressão vezes o volume. Daqui eu mostrei, aqui não é U não, né? Aqui é U é a simbologia do Callen, mas a gente está utilizando o E. Daqui eu tirei que a variação da energia livre de Helmholtz, ela é igual a SDT menos PDV mais MIDN, de onde eu poderia tirar o seguinte. Quais são as equações de estado na representação da energia livre de Helmholtz? Porque uma coisa é tirar as equações de estado na representação de energia interna ou na representação de entropia. Mas a partir do momento que você diz para mim que você criou um potencial termodinâmico, que é uma função de T, V e N, se isso aqui for uma representação fundamental, dá para obter também um conjunto de equações de estado nessa representação. Como é que você faz? Ué, você faz a mesma coisa que você fez na representação de energia interna e na representação de entropia. Você vai ter um conjunto de derivadas parciais associadas à temperatura, volume e número de partículas. Então, como o F é uma função de T, V e N, a gente tiraria com isso, né, que o diferencial de energia de Helmholtz seria derivada parcial de F em relação à temperatura, mantido o volume e o número de partículas fixo, mais derivada parcial da energia livre de Helmholtz em relação ao volume, mantida a temperatura e o número de partículas fixo. Aqui multiplicado por dV, né? E aqui multiplicado por dt. Mais derivada parcial da energia livre de Helmholtz em relação ao volume, mantido temperatura e volume fixos, multiplicado pela variação do número de partículas. Ora, é o mesmo jogo. Você tem uma expressão matemática para a variação da energia livre de Helmholtz, que vem do fato de que a energia de Helmholtz depende de temperatura, volume e número de partículas. Mas tem também uma outra expressão que é consequência lá da primeira lei da termodinâmica. O F é igual a E menos TS, você toma o diferencial de F, que vai depender do diferencial de energia interna, que te resulta nisso aqui. Obviamente, essas duas relações elas têm que ser iguais. Uma é consequência da primeira lei, a outra vem da natureza matemática da energia de Helmholtz, como função de T, V e N. Mas se eu chamar essa relação aqui de relação 1 e essa relação aqui de relação 2, são duas expressões que se equivalem para eu poder obter a variação da energia livre de Helmholtz. Então, o 1 é igual a 2. Escrita nos mesmos diferenciais. dt, dt, dv, dv, dn, dn. Então, 1 é igual a 2. Se o 1 é igual a 2, você vai tirar o quê? Que a entropia é igual
a derivada da energia de Helmholtz em relação à temperatura, mantido o volume e o número de partículas fixo. Você vai tirar que menos a pressão tem que ser igual à derivada da energia de Helmholtz em relação ao volume, mantido a temperatura e o número de partículas fixo. E você vai tirar que o potencial químico tem que ser igual à derivada da energia livre de Helmholtz em relação ao número de partículas, mantida a temperatura e o volume fixos. Dessa primeira relação, eu poderia construir uma transformação de Legendre. Eu tiraria um potencial termodinâmico, sei lá, Y, que é igual a F, energia de Helmholtz, menos S vezes T. Será que esse potencial aqui é bom para nós? Provavelmente não vai nos valer de muita coisa. Porque o F é igual a U menos T vezes S. Então isso aqui, aliás, é igual a E menos T vezes S, né? Então você obteria energia interna. Certo? Basicamente seria isso. Seria isso? Não, né? O F é igual a E menos T vezes S. O TS se cancela, dá energia interna. Então, é um potencial termodinâmico que você já tem. Você já sabe como é que você constrói a sua termodinâmica na representação de energia interna. Agora, aqui você tem uma novidade. Aqui você pode tirar algo novo. Imagine uma situação em que a pressão é mantida fixa. Você pode construir uma nova variável termodinâmica que eu vou chamar de G, que é igual a energia de Helmholtz menos P vezes V. Então, aliás, menos P, né? Vezes V. Vai dar F mais P vezes V. Só que, por sua vez, o F é a energia interna menos T vezes S. Então, eu ficaria com o seguinte. G seria igual à energia interna menos a temperatura vezes a entropia mais o produto da pressão pelo volume. Isso aqui recebe o nome de energia livre de Gibbs. Em que cenário que a energia livre de Gibbs é importante? Vocês reparem o seguinte. Primeiramente, nós estamos construindo essas novas transformações de Legendre em cima da energia livre de Helmholtz. Quando que a energia livre de Helmholtz é um potencial termodinâmico interessante para a gente? Quando a temperatura é mantida fixa. Ela é boa quando a temperatura é mantida fixa. Principalmente porque, nesse cenário, o significado físico dela é bem definido. Ela é igual, nos cenários de temperatura fixa, à energia disponível para se realizar trabalho no seu sistema termodinâmico. Quando eu falo, então, de fazer uma nova transformada de Legendre, é por isso que a gente está falando em fazer uma dupla transformada de Legendre. Você fez uma primeira migrando da energia interna para a energia livre de Helmholtz, ou para a entalpia. Agora eu estou pegando a energia de Helmholtz e estou criando novos potenciais termodinâmicos. Criei esse primeiro aqui, que talvez não tenha muita serventia para mim, porque ele é exatamente igual à energia interna. Agora criei esse segundo. Esse segundo depende do F, que é bom quando a temperatura é constante. E se o P for constante também? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos calcular, então, a variação da energia livre de Gibbs. DG. Ora, DG
vai ser igual à variação de energia interna, menos a variação do produto, temperatura vezes entropia, mais a variação do produto, pressão, pela variação de volume. Variação de energia interna sai da primeira lei. Então, DG vale TDS menos PDV mais MIDN. Menos DTS, diferencial de um produto. Então, é menos temperatura vezes a variação de entropia, menos a entropia vezes a variação de temperatura. Mais diferencial de pressão-volume. É o diferencial de um produto. Diferencia o primeiro. dP. Multiplica pelo volume, que é V. Mais V, aliás, a pressão vezes a variação do volume. De imediato, os termos do tipo TDS são eliminados. O PDV é eliminado com menos PDV. Então, você está mostrando com isso que a variação da energia de Gibbs é igual a quanto? Menos a entropia vezes a variação de temperatura, mais o volume vezes a variação de pressão, mais o potencial químico vezes a variação do número de partículas. Portanto, enquanto representação fundamental da termodinâmica, o G é escrito em termos de que variáveis? Temperatura, pressão e número de partículas. Para os químicos, esse é o potencial termodinâmico ideal. Porque você tem um potencial termodinâmico que pode te dar toda a termodinâmica do seu sistema, que depende de três coisas que você mede facilmente. Temperatura com termômetros, pressão com manômetros e número de partículas com balanças. Porque você mede a massa com o número de mols daquela substância, ou o número de moléculas, você consegue obter o número de partículas que você tem ali. Então, enquanto representação fundamental, a energia de Gibbs ela é uma função de T, P e N. Mas qual que será o significado físico da energia livre de Gibbs? Imaginem agora o nosso sistema termodinâmico em contato com um sistema que é reservatório de temperatura e pressão ao mesmo tempo. Então, se você tem um reservatório de temperatura, como é no caso da energia livre de Helmholtz, o seu DT é zero. Mas imagina um cenário em que, além da temperatura ser mantida controlada e fixa, você também mantém a pressão controlada. Você tem, então, um reservatório de pressão. Então, o dP é igual a zero. O que é a variação de energia de Gibbs nesse caso? É μdN. E o que é μdN? É um trabalho. É um trabalho de natureza química. Que pode ser zero. Se o número de partículas for mantido constante. Neste caso, a variação da energia livre de Gibbs é igual a zero.
Se a variação da energia livre de Gibbs é igual a zero, isso significa que o G é uma constante. Então, os químicos, eles gostam muito da energia livre de Gibbs, porque, vamos dizer assim como a gente costuma falar em constantes de movimento, em problemas físicos, a energia livre de Gibbs seria uma constante química. Nos cenários em que o número de partículas não é variável e você tem controle total sobre a temperatura e a pressão, situações em que você mantém a pressão e a temperatura fixas. Certo? Então, é uma quantidade de energia. É livre para quê, no final das contas? Para realizar trabalho químico. Pelo nome energia livre ou energia disponível, nós queremos dizer energia disponível para realizar trabalho químico. É a quantidade de energia que você tem para realizar trabalhos de natureza química. É isso que é, então, energia livre de Gibbs para nós. Ok? Ela é resultado, então, de uma dupla transformação de Legendre. Primeiro, você faz uma transformação de Legendre para sair de uma situação em que todo mundo pode variar para um em que a temperatura é mantida fixa. Obtém a energia livre de Helmholtz. Ao fazer uma dupla transformação de Legendre, você sai de um cenário em que a temperatura é mantida fixa para um novo cenário em que a temperatura e a pressão podem ser mantidos fixos. O que tem que ficar claro é o seguinte: eu escolhi fazer uma transformação de Legendre em cima da pressão. Poderia ter definido um outro potencial termodinâmico para definir um potencial termodinâmico, sei lá, R, que é igual à energia de Helmholtz menos o potencial químico vezes o número de partículas. Se isso vai ter alguma relevância física para nós, eu não sei. A variação de energia de Gibbs... Só um minutinho, por favor, gente. Desculpa, gente. A variação da energia livre de Gibbs, ela é importante porque ela é um parâmetro importante quando você tem controle total da temperatura e da pressão. E então, se o número de partículas for mantido fixo, ela é o paraíso para os químicos. Por quê? Ela é uma constante das reações químicas. Então, se você conseguir medi-la antes da reação química começar, você vai ter o mesmo valor após a reação química terminar. Entendeu? Então, é claro, tem potenciais termodinâmicos que você pode construir que talvez não tenham serventia nenhuma, tá certo? Mas que é possível construir, sem dúvida é. Ok? Vai depender qual é o contexto físico em que você vai trabalhar. Beleza. Tá claro? Beleza. Bom, toda essa digressão que eu fiz, tem dia que eu falo demais sobre assuntos paralelos, até eu impressiono com as viajadas que eu costumo dar. Mas, enfim, onde a gente queria chegar, né? A gente fez uma recapitulação, então, sobre transformações de Legendre, né? Ainda que não tenha sido uma coisa muito rigorosa, porque o assunto em si eu pedi para vocês estudarem, né? Só tentei recapitular em linhas gerais como é que você constrói esses potenciais termodinâmicos a partir dessa operação que a gente chama de transformação de Legendre. Mas eu não mostrei, porque vocês viram lá em termodinâmica, só peço que relembrem como é que qual é o significado, né, do ponto de vista conceitual do que é uma transformação de Legendre, ok? Mas no final das contas, o que nós queríamos era reconstruir a função de partição, né? Eu fiz algumas manipulações aqui para poder obter a função de partição. Aí, com isso, a gente mostrou o seguinte, que a energia livre de Helmholtz, o meu Z, é igual a um somatório
nos estados de energia, um somatório nas energias, certo? Da exponencial de menos beta vezes F, com esse beta igual a 1 sobre KBT. Tá certo? Agora, será que existe alguma possibilidade através da qual a gente poderia evitar fazer esse somatório? Porque esse somatório, ele pode ser difícil de ser realizado. Principalmente se você pensar do ponto de vista experimental. Imagina um sistema gasoso no interior de um recipiente. Quantos estados diferentes de energia a gente poderia ter para um determinado valor de temperatura? Muitos. Posso ter muitos estados diferentes. Portanto, eu posso ter muitos valores de energia diferentes também. A conexão com a termodinâmica, ela, vamos dizer assim, ela só termina quando você toma o limite termodinâmico. Então, primeiro eu estou reescrevendo a minha mecânica estatística no ensemble canônico, utilizando variáveis termodinâmicas apropriadas. Então, por exemplo, a partir de agora, né, a minha probabilidade de se obter meu estado, ou estados com uma certa energia ela vai ser igual a o somatório em E de ômega E exponencial de menos beta F sobre Z. Aliás, menos beta E, né? E aí a gente pôde escrever a própria função de partição em termos da energia livre de Helmholtz. Bom, mas isso ainda não termina a construção da conexão com a termodinâmica. Para dizer que você realmente está fazendo conexão com a termodinâmica da sua mecânica estatística, você precisa supor que o número de partículas que você tem é muito grande. Então, a conexão com a termodinâmica é concluída no momento em que você faz o número de partículas tender para infinito. Quando o seu número de partículas é muito grande. Vejam só. Lá no ensemble canônico, aliás, microcanônico, a gente já até fez essa análise. A gente construiu um gráfico da probabilidade de se obter um certo valor de energia E em função dos valores de energia. E a gente viu que esse gráfico da probabilidade, ele obedece a uma curva gaussiana. Não vai ser diferente agora. A gente, de novo, vai ter uma curva gaussiana. E existe um estado que te dá o pico dessa gaussiana, que vai possuir um certo valor de energia etil, vamos dizer assim. Que estado é esse? Esse estado mais provável é o estado de equilíbrio termodinâmico. É onde é mais provável encontrar o seu sistema termodinâmico. É num estado em que ele esteja em equilíbrio termodinâmico com o reservatório térmico em que ele se encontra em contato. Qual é a largura dessa gaussiana? A largura dessa gaussiana, a gente já viu na primeira parte do curso, que para uma distribuição gaussiana, a largura, a abertura dela, ela é proporcional a 1 sobre raiz de n. O desvio padrão, que é uma medida da largura da gaussiana, ele é proporcional ao desvio quadrático médio
médio, ele é proporcional a 1 sobre a raiz do número de partículas. Isso significa que se você tem um número de partículas muito grande, esse desvio padrão vai tender a quanto? Como é que é, Edson? O desvio padrão, que te dá uma medida da largura da sua gaussiana, cai com a raiz do número de partículas. Ele é inversamente proporcional a 1 sobre a raiz do número de partículas. Conexão com a termodinâmica é feita tomando o número de partículas tendendo para infinito. No caso do número de partículas tender para infinito, essa largura, então, vai tender para quanto? Para zero. Para zero. Porque o desvio padrão vai ficar muito pequeno. A dispersão em torno do valor de equilíbrio, ela vai ser muito pequena. É isso que nós estamos querendo dizer. Um delta de Dirac, isso aí. Vai ter, exatamente. Exatamente. Você vai ter uma curva que vai ser similar no limite em que o n tende para infinito, a gaussiana realmente se transforma numa delta de Dirac, Rafael. É que o nosso n ele não é exatamente infinito, ele pode ser muito grande. Ele pode ser da ordem de 10 a 23. Mas isso não é infinito. Então não dá exatamente uma delta de Dirac. Mas é uma curva cuja largura vai ficando cada vez mais estreita, se o número de partículas for muito pequeno. Essa é a ideia. Então tende para uma delta de Dirac mesmo. Certo? Então o que a gente está querendo dizer é o seguinte: a largura da distribuição ela tende a zero se o seu n tende para infinito. Tá certo? Vejam bem. Se você está fazendo o número de partículas tender para infinito, pode ser um infinito meia boca, um 10 a 23, como a gente está colocando. Não precisa ser um infinito robusto no sentido matemático, não. Mas 10 a 23 é o suficiente. Se você vai fazer a sua largura ficar cada vez mais estreita, ela vai ficar distribuída em torno de qual estado, no final das contas? No caso do estado de equilíbrio. Exatamente. Então veja o seguinte. Num primeiro momento, você tem a sua função de partição escrita da seguinte maneira. Ela é um somatório nos valores de energia, certo? Da exponencial de menos beta vezes a sua energia livre de Helmholtz. Mas veja bem, se você está tomando o n tendendo para infinito, vocês concordam comigo que esse meu somatório vai basicamente conter uma parcela apenas, que vai ser igual a menos beta vezes o valor máximo da energia interna menos o produto da temperatura pela entropia? Isso, Me claro. parece plausível, sim. Porque o que está acontecendo com a probabilidade de todos os outros estados? Ela é grande ou é pequena comparada com o estado de equilíbrio térmico? Ela é extremamente pequena. Todas são muito pequenas. Então, se você imaginar o que o Rafa falou, de que para um número absurdamente grande de partículas, a sua curva vai tender a uma delta de Dirac, aí é que o negócio vai para o barro mesmo, porque se vai para uma delta de Dirac, o pico que você vai tender para infinito. Então você vai ter um estado muito provável e um monte de estados muito pouco prováveis. Essa é a ideia. Perceberam? Então não é necessário, nesse caso, calcular a função de partição levando-se em conta todos os estados. Para que fazer um somatório em 10 mil valores de energia, se em 9.999 a probabilidade tende a zero?
E só um é importante para mim. Sacaram? Sim. Não é necessário, no equilíbrio termodinâmico, principalmente no caso de equilíbrio térmico, em que a temperatura está mantida fixa, realizar a soma sobre todos os estados. Pensem o ponto de vista matemático e principalmente computacional. O quanto você não vai fazer o computador trabalhar à toa, calculando uma série de parcelas em que o resultado da exponencial de menos beta f tende para zero, sendo que no final das contas só um valor realmente é importante. O que nós estamos querendo dizer é que nesse limite em que o n tende para infinito, a rigor, só um estado vai sobreviver. Então, a rigor, só o estado onde a minha energia interna é igual à energia do estado de equilíbrio termodinâmico, sobrevive. Todos os outros terão probabilidades próximas de zero. Então, com isso, a sua função de partição ela fica sendo escrita da seguinte maneira. Ela é uma função da temperatura, do volume e do número de partículas. Ela é igual a exponencial de menos beta vezes um etil, que é a energia do estado de equilíbrio termodinâmico, menos o produto da temperatura pela entropia. Isso aqui eu vou chamar de F, é uma energia de Helmholtz. Mas é uma energia de Helmholtz típica do estado de equilíbrio termodinâmico. É uma exponencial de menos beta F til. Se eu tomar, então, o logaritmo natural dos dois lados, o logaritmo de Z, isso vai ser o logaritmo da exponencial de menos beta F, ou menos beta F til. Só que o beta é 1 sobre KBT. Então, com isso, você obtém uma expressão estatística para a energia livre de Helmholtz. Isso vocês não viram lá no Kahlen, com toda certeza. A energia livre de Helmholtz no estado de equilíbrio termodinâmico é igual a menos KBT ln de Z. Então, conhecida a função de partição, você obtém a energia livre de Helmholtz do seu sistema. Mas não é a energia livre de Helmholtz num cenário qualquer. É a energia livre de Helmholtz no equilíbrio termodinâmico, que é o que interessa para nós, no final das contas. Nós estamos construindo uma mecânica estatística em estados de equilíbrio. Então, são estados onde a temperatura vai ser bem definida, a pressão vai ser bem definida. Se for mecânica estatística fora do equilíbrio, é um Deus nos acuda, é muito mais difícil do que o que a gente consegue fazer no nível da graduação em física. Tá certo? Então, essa é a expressão da energia livre de Helmholtz com a qual a gente vai trabalhar a partir de agora. Ok? Ok. Gente, eu vou encerrar nesse momento, porque a aula de métodos começa em instantes. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer mais uma análise estatística desse negócio, deve analisar alguns sistemas físicos sobre o prisma do ensemble canônico e da função de partição canônica. Tá bom? Então tá bom. Tá bom. Um abraço, gente. Até mais, viu? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tabata.